Oi gente linda, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar lendo HQs muito tops dos meus amigos. Eu juro, fique até o final desse vídeo que vocês vão amar. Os créditos das HQs estão na descrição deste vídeo. Gente, a primeira HQ que eu vou estar falando sobre é a HQ da Julinha, HQ chamada Sonhadores, o Começo Parte 1. A história começa com a autora meio que contando um pouco sobre da história. Ela diz que essa história se passa dia 14 de julho, em que 5 amigos viajam numa praia privada em uma viagem escolar, em que algumas horas se passam e Cauã decide explorar o local. Mas algo acontece, aí ela deixa essa dúvida, o que será que aconteceu? Leia a história para saber. A história começa com 5 amigos dentro de um ônibus, e o supervisor dizendo que já chegaram no local e para eles organizar a fila. E logo em seguida mostra eles se organizando, conversando e andando pelo local. Até que eles chegam numa parte de descida e a fila começa a andar rápido demais e faz o menino Anthony cair. Logo em seguida eles começam a conversar sobre a queda de Anthony. E o supervisor manda eles tomarem cuidado e manda eles subirem para almoçar. A próxima página, já lá na praia privada, Melody pergunta para Cauã se ele não está com calor, por ele estar com um casaco em pleno sol. Aí Cauã ele responde que não e fala que vai dar uma andada. Enquanto Cauã, em pleno sol, com seu casaco estava passeando, ele acha uma pedra muito estranha toda azul, que mais parecia uma joia. Aí a narradora diz que depois disso tudo vai mudar. Enquanto isso, lá na praia, Taina conversa com Caio sobre uma promessa que ele prometeu. E logo em seguida, Cauã chega e pergunta o que estão comendo. Enquanto isso, Anthony começa a subir uma escada e começa a conversar com Caio. Aí Caio pergunta se ele poderia ficar com a lanterna. E Anthony pergunta por que ele tem que ficar com a lanterna. E Caio fala para ele ir logo. 30 minutos depois, eles começam a mexer nas mochilas. E eles acham algo que parece ser um anel. Enquanto isso, Cauã, Melody e Taina estavam conversando. Aí de repente, o Caio aparece do nada. Enquanto isso, Anthony fala que menino teimoso. Enquanto isso, Cauã fala com Taina sobre apostar com Anthony mais tarde. E Taina fala pode ser. E Cauã fala que o cara não bate bem da cabeça. Enquanto isso, Caio deitado no chão, Melody pergunta para Caio se ele precisa de ajuda para se levantar. Então eles começam a conversar e Cauã e Taina chamam eles. Aí 35 minutos depois, Cauã fala que eles chegaram no local. E Taina fala que ainda bem, porque ela já estava ficando cansada. Aí pula para uma cena de um cara desconhecido falando que precisa de ajuda, que está com problema. Aí a história acaba. Eu gostei bastante dessa história, ficou bem bonito os desenhos, bom trabalho. E a história termina com a autora mandando uma mensagem, dizendo que ela pretende fazer uma série desses personagens e que essa é a primeira HQ oficial, depois de 3 anos e 3 HQs. E ela diz para quem quiser saber mais sobre essa HQ, é só ir lá no Instagram dela, que vai estar aparecendo aí na tela, e comentar lá nos posts dela. Essa é a contracapa. Essa HQ aqui é do Detetive Sobrenatural e se chama Caçadores de Fantasmas. A história começa com um personagem chegando numa sala e falando que tem uma missão nova, e outro dizendo que tem uma armadilha perfeita para fantasmas. Então um deles pergunta se eles têm algum plano, e eles falam que o lugar está tão velho que está caindo aos pedaços. Então um dos personagens pergunta para Jack o que eles vão fazer. Então Jack responde, Bonder e eu vamos ficar no primeiro andar, e Isa e Drummond vão para o segundo andar. Então eles começam a conversar e Felix, que estava no cemitério, diz que achou um fantasma lá. Então eles começam a falar que vão pegar esse fantasma e vão para o cemitério. E o fantasma vê aquilo e diz que é interessante, e eles começam a pegar seus equipamentos. Então uma das personagens fala que escutou algo estranho na igreja. E eles vão para lá e vejam um piano tocando sozinho. Aí eles encontram o fantasma e começam a correr atrás dele. Eles veem que o fantasma está correndo para um prédio e entram nesse prédio. E eles começam a procurar o fantasma. E um deles monta a armadilha. Então eles acham o espírito e falam para ele se render, mas o espírito não se rende. Então depois do espírito não se render, Jack diz para Bonder ativar o dispositivo. Então o espírito pergunta o que é isso? E eles falam que é um presentinho para ele, e ele é sugado. Então eles comemoram que o trabalho está feito e vão embora para suas respectivas casas. Eu gostei bastante dessa história, o desenho está bem bonito e deu para ver que o cara trabalhou bastante no roteiro também. Essa HQ é do Menino Acho HQ e se chama Estrela Azul.
A história começa com o menino e sua mãe escutando as notícias no sítio. A notícia dizia que não era bom acampar por muitos lobos ter aparecido recentemente. Então, o menino fala que é bom de voltar, mas a mãe dele diz que o lugar onde eles vão acampar não tem lobos. Então eles chegam. Diego fala que esse lugar é chato, mas a mãe dele diz que o lugar é lindo e que se ela pudesse, ela ficaria aí por muito e muito tempo. Então Diego fala que vai explorar a floresta e diz que afinal eles precisam de lenha para fazer o fogo. Diego, andando na floresta, reclama o porquê deles ter ido para essa floresta e começa a escutar uns barulhos parecidos com galhos sendo quebrados e fala que é bom voltar para casa. Enquanto ele estava voltando, ele encontra um lobo e se assusta. E o lobo rosna para ele. Então, andando para trás com medo, ele tropeça numa pedra e pega essa pedra e joga no lobo. E atinge o lobo. E o lobo se assusta e vai embora. Então, voltando para casa, depois de assustar o lobo, ele encontra uma joia azul muito suspeita e pega ela e começa a levar um choque tremendo. Depois disso, o Diego acorda no hospital e a enfermeira diz que vai ficar tudo bem com ele. E ele, com raiva, diz para a mãe dele que se ele não tivesse ido para lá, nada disso teria acontecido. E a mãe dele pede perdão. Depois ele pede desculpa por ter falado assim com a mãe dele. À noite, na floresta, um lobo meio humanoide aparece e fala: "Desgraçados humanos, eu irei acabar com todos vocês." Essa HQ aqui é do Bolacha Seca, chamada O Viajante e o Universo dos Rejeitados. Como essa HQ é bem mais curta que as outras, eu irei ler com mais cuidado. Imagine se super-heróis existissem de verdade. Sinto uma evolução muito suspeita nesse universo. Vamos ver onde. Mas o que é isso? Isso é o Homem Folhagem? Eu acho que esse é o Cabeça de Papel Higiênico Macio. E essa é a Dama de Fralda. Que universo é esse? Se inscreve, deixa o like e comenta aí. Mas que universo é esse, cheio de heróis suspeitos? Terror. Eu irei acabar com essa estupidez e irei continuar com a minha mania de vigia dos universos. Porque eu sou o rei dos peniquinhos. Gente, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí o que você achou do vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, muito obrigado mesmo. Meu nome é Matheus e tchau.